Bom dia a todos, todas sejam bem-vindos, bem-vindas. Aqui é o espaço em que nós entendemos que podemos iniciar a vivência comunitária, que tanto comentei e trabalhei alguns domingos atrás. Vida comunitária, ela começa aqui, mas ela se desenvolve, se desenrola, ela se dá e se apresenta durante a semana na relação uns com os outros. E esta semana é uma semana muito assim diferente para mim, porque eu lendo sobre os textos me deparei com diversas questões, informações, conteúdos que falam sobre o amor de Deus. E falar do amor de Deus eu diria que é um caminho que precisamos construir para nos desconectarmos de um modelo de amor extremamente maculado, extremamente distante do amor de Deus. E o texto que nós vamos ler hoje, o início que iremos dar hoje, até o domingo de Páscoa, que se encerra a série sobre por amor, esse amor que move sempre Deus. Deus não foi movido apenas pela ação conjunta com Jesus, para que Ele viesse, se manifestasse em carne, se tornasse um de nós, e aquele amor, ele foi a maior demonstração de amor de Deus, mas o amor de Deus, ele não teve um fim na morte, no sacrifício e na ressurreição de Jesus. O amor de Deus, ele foi manifestado na sua completude em Jesus. João, no capítulo 1, ele vai narrar isso, vai apresentar desta maneira, que vimos a sua glória, como a glória do próprio Pai, ou seja, Jesus era a manifestação perfeita do Pai. Então, essa manifestação perfeita do Pai, ela se deu, e nós vamos construir isso ao longo dos domingos aqui, se deu em Jesus, mas ela precisa se manifestar em nós. O amor de Deus, ele não é um amor distante da nossa relação uns com os outros. O amor de Deus, ele se manifesta não apenas na sustentação deste mundo, na demonstração do seu poder, no sustento deste universo, mas ele se dá e se apresenta através de nós. E aí é que está a grande questão de como nós enxergamos o amor de Deus. Que espelho nós estamos nos utilizando para que a gente compreenda este amor de Deus puro, profundo, substancial e tão impactante na vida do ser humano. Porque é importante se dizer que nós temos usado, ao longo da história da humanidade, um espelho bem distante daquilo que Deus é, em relação ao seu amor, em relação à sua manifestação de amor, em relação àquilo que Ele se propõe a apresentar e entregar ao ser humano. Esse espelho é bem diferente. Esse espelho nosso, que nós usamos, eu não estou falando do espelho, que nós penteamos o nosso cabelo. Aliás, eu não tenho muita dificuldade para pentear o meu cabelo. Alguns também aqui não têm muita dificuldade para pentear o seu cabelo, Mas por isso que eu não passo muito tempo no espelho. Mas as mulheres que têm mais cabelo, elas terminam demorando mais um pouco de tempo. Vou abrir um parênteses aqui, minha esposa não está aí não, Ela diz, vai te arrumar. Não, já vou. Porque eu sei que sempre eu vou ficar esperando, É assim com vocês, sim ou não? Os homens não querem se queimar com as mulheres, Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 João capítulo 4, a gente vai aqui, a gente vai caminhar junto aqui nesta
nessa jornada de domingos. Que espelho é esse que nós utilizamos? 1 João, primeira epístola de João, não é Evangelho de João, né? Tem o Evangelho de João e tem a Epístola de João. Essa epístola é a Epístola de 1 João, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. Tá? O Rodrigo já colocou aqui, o Rafael, né? Olha o que diz esse texto. E aí eu queria que você prestasse bem atenção no que revela esse texto, ou o que chega para você desse texto. Se a gente estivesse aqui num ambiente mais informal, eu iria fazer essa pergunta para você, mas como a gente tem um tempo curto para expor e para ensinar, a gente termina não tendo oportunidade para abrir. Aliás, o Raiz vem aí, tá? Esse mês de abril, nós temos o Raiz, eu vou falar sobre Evangelho, então eu conto com vocês aqui, e nós vamos nos aprofundar o Raiz. O que é o Raiz? O Raiz é aquela, já que nós não temos EBD, né? Nós temos o Raiz, que é o aprofundamento bíblico teológico, que a gente vai dialogar e conversar sobre textos da Bíblia, assuntos e conteúdos da Bíblia de forma mais aprofundada, que às vezes não dá para aprofundar numa mensagem do domingo. Então vamos lá. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu vou repetir aqui para você, olha só. Quem ama é nascido de Deus e conhece Deus. Anteriormente, pois o amor vem de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. Quando a gente olha esse texto assim, mais cuidadosamente, de forma minuciosa, a gente vai perceber que o destaque aí não é o amor do homem, não é o amor que temos uns pelos outros, pelo menos precisaríamos ter amor uns pelos outros. O destaque desse texto é o amor de Deus. O amor de Deus é o destaque desse texto. João é envolvido por este amor. E a partir desse envolvimento de João com este amor, ele apresenta uma ênfase importante, que as pessoas passam até mesmo sem muita atenção despercebida por esse texto. A centralidade desse texto não é o movimento que precisamos ter de amor na relação uns com os outros. O movimento ou a centralidade desse texto é o movimento de Deus de amor pela sua humanidade. O movimento permanente de Deus de amor pela sua criação. Não é o movimento do homem para o homem, mas é o movimento de Deus para o homem. Por que eu estou dizendo isso então? Porque o espelho que nós nos utilizamos é o espelho das nossas relações. É o espelho que diz assim, o amor de Deus termina sendo a imagem ou a prática, a vivência do amor que temos uns pelos outros. Aí este amor se torna muito frágil. Quando nós espelhamos o amor que temos uns pelos outros no amor com Deus, no amor a Deus, esse amor se torna muito frágil. Esse amor que nós temos por Deus se torna muito fragilizado. Esse amor que nós deveríamos ter por Deus se torna condicionado ao movimento de Deus por nós. Então a gente termina sendo alimentado, né, por aquilo que Deus faz, e a partir daquilo que Deus faz, nós amamos mais a Deus. De onde vem isso? Isso vem da relação uns com os outros. Como o nosso amor é sustentado? Como o amor que temos uns pelos outros é sustentado?
à medida que o outro nos ama. E a gente leva isso na relação com Deus. Como é que eu sei que Deus me ama? Deus me ama quando Ele faz alguma coisa por mim. Como se Ele não tivesse ou nunca tivesse realizado algo por mim. Você estão me acompanhando nessa questão do espelhamento? E aí tem um texto. O texto tem o Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8. Deuteronômio 7, 7 e 8. E que tem um texto, esse texto é interessante, que diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes foi simplesmente porque o Senhor os amou. Então a expressão de um autor que diz assim: Deus nos amou. Deus nos amou. Porque nos amou. Tem alguma justificativa que Deus pudesse se apoiar para nos amar? Da parte da nossa relação com Ele? A partir daquilo que fazemos por Ele? Não existe sustentação para isso. Então, como é que são estabelecidas as nossas relações uns com os outros? Para que a gente possa entender como é que é a relação de amor de Deus por nós. Primeiramente, nosso amor depende do objeto do amor do outro. Dependendo de quem esteja do outro lado, eu vou amar. Dependendo de quem o outro pode oferecer, eu vou amar. Parece que as nossas relações de amor se tornaram mais uma relação de objeto do que uma relação interpessoal, uma relação entre dois seres humanos. E nós objetificamos o amor. Nós tornamos as nossas relações objetos do nosso prazer. Amamos o outro porque o outro se tornou uma fonte de amor, ou não seria nem uma fonte, mas seria uma maneira que ele pode entregar algo para nós. É o amor objetificado. Por exemplo, quando você vai numa loja, você olha para o seu celular e está na hora de trocar o celular. Esse celular um dia me serviu. Esse celular um dia eu achei ele muito top, muito bom, muito bacana. Pude aproveitá-lo bastante, pude usá-lo bastante. Mas agora ele ficou ultrapassado. Ele ficou caquético. Ele ficou algo desprezível. Ele precisa ser descartado. É o amor objetificado. Como você olha a sua esposa, como você olha o seu esposo, como você olha os seus amigos. Quando você olha as pessoas que já passaram por você, como é que você enxerga essas pessoas hoje? E por que você se distanciou dessas pessoas? Será que este sentimento não foi um sentimento que se fragilizou? E que se perdeu? E que você não teve mais vontade? E não foi mais atraído por esse amor? Ou você não se sentiu mais, você viu essa pessoa e essa pessoa não tinha mais nenhum atrativo para você? Nenhuma comida gostosa para você, não pode oferecer nada agradável para você. Este é o amor objetificado, e este é o amor em que sustenta as relações, o amor objeto. Mas o nosso amor não é apenas um amor, do objeto,
O nosso amor não é sustentado de forma objetal apenas. Essa relação de amor que nós terminamos tendo uns pelos outros, tem uma regulação. O amor que sentimos uns pelos outros é regulado. E aí, quando esse amor é regulado, a gente termina colocando o outro ao nosso serviço, à nossa disposição, para atender as nossas expectativas, para suprir as nossas necessidades. Eu tive um encontro com os noivos da nossa comunidade e de outra comunidade também. Dois casais vieram na quinta-feira passada, retrasada. E aí eu falei assim, que muitos relacionamentos, eles são de forma equivocada sustentados a partir de uma expectativa frágil e mentirosa. Que seria o quê? Eu vou para o casamento porque fulano ou fulana vai atender às minhas expectativas ou vai atender às minhas demandas afetivas ou meus vazios emocionais. E aí você termina já começando um relacionamento com muito peso para o outro. Por quê? Porque aquilo que o outro faz às vezes não é suficiente. A demonstração de amor, que cada um tem a sua maneira diversa de demonstrar amor, tá? Não são só as cinco linguagens, né? Eu acho que isso é um começo para revelar muito mais do amor, que é muito mais profundo do que 5 atos, 5 atitudes, 5 manifestações de amor. Eu não estou criticando o livro aqui, o livro é muito bom, inclusive, as 5 linguagens do amor. Mas você não pode ficar engessado a essas 5 linguagens de amor, porque cada um tem a sua maneira diversa de expressar o amor. E aí o que acontece? Nas relações, as relações vão se fragilizando. As relações de amor vão sendo diluídas, porque ele não me atende nisso, porque ele não é suficiente nisso, ele não é tão bom nisso, eu esperava mais disso, eu pensei que era mais isso, eu acreditei no casamento porque eu criei uma imagem do casamento, e as pessoas vão se alimentando disto, como se fossem verdadeiros parasitas, todo o tempo sugando, até que o outro não dá mais conta, porque se frustra porque não consegue atender o outro, e aquele que se coloca na expectativa do outro também vê que não dá mais, porque o outro deixou de ser suficiente, e é assim que as relações vão sendo diluídas, e é assim que a humanidade vai se distanciando, é assim que a gente vai se desconfigurando da imagem de Deus, é assim que a gente vai se distanciando daquilo que Deus é. Uma das propostas de Jesus, quando veio a este mundo, foi: eu vou restaurar este mundo, novo céu e nova terra, um só ambiente. Eu vou restaurar esta humanidade. Restaurar a partir de quê? A partir da minha imagem. Eu vou falar mais no domingo que vem, mas eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Por exemplo, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, há um fim. Houve manhã, tarde, o dia seguinte. Manhã, tarde, o dia seguinte. Manhã, tarde e dia seguinte. Os 6 dias. No sétimo dia, o que é que acontece? Não há mais o fim. Não tem mais fim. Porque a presença de Deus é permanente na vida da humanidade. A terra e céu eram uma coisa só. Deus habitava no mesmo ambiente.
que é a humanidade. Novo céu e nova terra, era uma coisa só. A habitação de Deus sempre presente. E esse homem decidiu romper isso, decidiu se afastar disso, decidiu se distanciar da imagem de Deus. Então, nosso amor termina sendo regulado a partir daquilo que o outro faz, a partir do que o outro pode oferecer. O amor de Deus não é isso. O amor de Deus não é sobre isso. O amor de Deus não se sustenta nisto. O amor de Deus não se alimenta disso. O amor de Deus é muito mais profundo daquilo que nós espelhamos nas nossas relações de amor. Muito mais que isso. O amor de Deus, nessa relação conosco, ela é uma relação de conexão de amor permanente. Então não causamos impacto termostático sobre seu amor por nós. Quando a gente está com febre, ou desconfia que a gente está com febre, a gente coloca o termômetro, geralmente debaixo do braço, e vê a temperatura. E à medida que a febre aumenta ou baixa, existe oscilação neste termômetro. Então, na relação que nós temos com Deus, o amor de Deus não oscila como o termômetro. Se a febre está mais alta, o termômetro aumenta. Se a febre baixa, naturalmente, obviamente, o termômetro baixa. Se você está bem, a relação de amor de Deus com você aumenta, é isso? Se você é um bom homem, uma boa mulher, você pegou crédito com Deus. E aí esse crédito você pode utilizar em algum momento em que você não foi tão feliz com Deus. Deus, olha, eu tenho um crédito aí, olha, contabiliza isso. Porque Deus não contabiliza acertos nem erros. Vou repetir para você. Deus não contabiliza erros e acertos. O termômetro de Deus não é todo o tempo oscilando. Não é um pé aqui, outro pé ali, como uma gangorra. O amor de Deus por nós é infinito. Por isso que o amor de Deus é eterno. Sabe por quê? Sabe o que significa eterno? Alfa e ômega, início e fim. Sabe o que significa eterno? Que não teve começo. Se não teve começo, também não tem fim. O amor de Deus é eterno, porque ele não tem, repete para mim, fim. O amor de Deus não tem fim. As nossas relações de amor, algumas delas, ou várias delas, tiveram fim. Ou, de repente, estão caminhando para o fim. Por isso que João, quando escreve esse texto, ele repete várias vezes o amor de Deus, é porque é nele que precisamos estar concentrados, é no amor de Deus que precisamos estar focados, é no amor de Deus que precisamos entender que é uma fonte inesgotável, disponível para todos aqueles que se deixam ser tocados por este amor, o amor de Deus. Então ele nos ama porque nos ama. Ele é bom porque ele é bom. Ele habita em nós porque ele quer. Por mais que cometamos erros, deslizes, pecados,
Às vezes decidimos, ou intencionalmente ou não intencionalmente, ferir e machucar o outro. Ele vai continuar habitando em nós e morando em nós. Porque Ele não se afasta de nós. Ele está em nós. Você crê nisto? Você crê nisto? Então Ele não nos ama por conta da nossa bondade. Ele não nos ama por conta da nossa benevolência. Ele não nos ama por conta dos nossos atos de amor. Ele não nos ama porque nós somos misericordiosos. Ele não nos ama porque somos bons pais ou bons filhos. Ele não nos ama porque nós pagamos os nossos impostos. Dá até um arrepio aqui mesmo, porque está chegando a declaração do imposto de renda, né? E eu não estou dizendo que isso não seja importante. O que deve mover a nossas vidas, o que precisa necessariamente nos mover, não é o outro. Porque um dia iremos nos frustrar com o outro. Um dia você vai se decepcionar comigo. Eu digo isso aqui. Poxa, eu esperava mais o Valmir. Poxa, então você está enganado. Você está enganado. Se o seu amor por mim depende da minha confissão política, da minha admiração por político A ou por político B. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e disse assim: Valmir, se tu fores esquerdista, esquece, porque não tem como ter relacionamento com esquerdistas. Eu disse: caramba, mas eu nem falei nada. E se eu fosse? E se eu fosse um cara da direita? E se eu fosse um cara extremista da esquerda ou da direita? Como seria a sua relação comigo? Qual seria o seu olhar para mim? Não, isso aí não dá para mim. Qual o olhar de Deus para você? Você leva isso para a sua relação com Deus também? Caramba, o que é que Deus está achando de mim? O que é que Deus pensa sobre mim? Será que Deus me ama? Será porque pelo fato de eu ter feito isso, Deus se afastou de mim? Será que Deus está contente comigo? Será que Deus está satisfeito comigo? Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai fazer alguma coisa legal para mim esse ano? Será que eu vou conseguir um emprego top este ano? Será que eu vou passar num concurso? Poxa Deus, será que tu me ama mesmo? Então dá um jeito nesse negócio aí, Senhor. Se tu me amas de verdade. Eu lembrei de Pedro agora, cara. Pedro era uma figura, né? Pedro apóstolo. Jesus disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: amo, Senhor, amo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Aí ele disse: oh Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas Pedro negou Jesus. E o primeiro, quando Jesus ressuscita, sabe por que ele pergunta? Fala para Pedro. Jesus poderia dizer assim: caramba, Pedro, pisaste muito na bola comigo, não vai dar não. Hoje não tem espaço para ti. Hoje não tem como eu te ouvir. Hoje eu não dou conta de te ouvir. Não existe este movimento de preconceito, discriminação ou de distanciamento de Deus por conta de alguma situação em que você se viu não performático na sua relação com Deus. Não é sobre performance, é sobre amor. É sobre aquele movimento permanente de Deus, de insistentemente, todos os dias,
se é que Deus dorme, né? Mas não dorme. De acordar e dizer assim, eu vou acordar e vou continuar amando o Valmir, cara. Eu vou descansar e vou sonhar com o amor que eu tenho pelo Valmir. Eu vou tomar café pensando em Valmir, eu vou almoçar pensando em Valmir. Isso é amor de Deus, que não se descola de nós. O amor de Deus não se descola de nós. Uma vez eu estava dando uma palestra para casais, e eu disse que os males do divórcio não é apenas o divórcio, são as consequências ou repercussões do divórcio. Eu não estou fazendo nenhum preconceito para aqueles que se divorciaram, entenderam que poderia, e a vida segue mesmo, e Deus vai continuar te amando, por mais que você seja, pelo olhar do outro, discriminado, porque você se divorciou. E eu sou a pessoa que, o pastor e o psicólogo que vai estar ali tentando dar suporte para que o casamento se sustente. Mas também, eu não vou insistir ou validar, ou confirmar, ou reforçar uma agressão que já está instalada. E aí eu peguei 2 folhas de papel, colei uma na outra, e eu entreguei para o casal, descola essa folha de papel aí. E eles, dificuldade, aí rasga, eita, rasgou o papel, não tem problema, continua, eita. E eles conseguiram os pedaços grandes, os pedaços pequenos dos papéis. Olhem para os 2 papéis. O que vocês veem nos 2 papéis? Eles falaram, muito pedaços. Isso é o resultado do divórcio. Pedaços, machucados. Às vezes, para alguns, irreparáveis. Sabe o que acontece com o amor de Deus? Você não pode separar o papel. Então, por mais que você saia daqui, ontem eu fiz uma amizade com um cara bacana, com 2 pessoas distintas, que cara sensível, honesto, e que mulher simples e amorosa. Conheci uma pessoa aqui na roda de conversa sobre pais, né? Educando para um novo tempo. Isso foi a nossa roda de conversa aqui ontem. Ele disse para mim, Valmir, eu sou um cara ateísta, ou seja, eu acredito em Deus, mas religião para mim, estar junto numa comunidade para mim não rola. Poxa, então bora conversar então sobre Deus e não sobre religião. Achei honesto da parte dele. Conheci a dona Nasa, chegou aqui com sacolinha, aí eu vi que perguntei para ela para confirmar, mas ela era diabética, perdeu os 2 dedos, falando e conversando, e falando com a dona Nasa, aí eu pastor, o que o senhor me arrumar? Eu quero ir lá para Moju, eu não venho esse domingo porque eu vou estar em Moju, mas no próximo domingo eu venho, mas o senhor me arrumar tá bom. A senhora tem Pix? Não tem um Pix, não tem celular, eita, agora lascou. Como é que eu posso ajudar essa mulher? E aí eu, cara de pau, eu não sou de fazer isso, tá, gente? Mas na hora eu tive que fazer, eu disse, fulano de tal, tem 10, 5, e ninguém tinha grana. E aí eu não sei quem, não lembro agora, acho que foi não sei se foi o William, não sei quem foi, me deu 10 contos, 10 pratas. Aí, opa, já tem 10 aqui. Aí eu cheguei com o João, eu disse, João, tu tens 10 reais? Não, eu só tenho 20, então vamos trocar aqui, 10 por 20. Aí eu disse, pô, mas que troca é essa, cara? Essa troca é injusta, eu te dou 20 e fica com 10, depois tu vai saber. Eu entreguei os 20 reais para a dona Nasa, bem ali. Aí a Renata chegou e pagou o Uber da dona Nasa até a rodoviária, para ela ir para lá e pegar o ônibus, ir lá para a rodoviária e chegar em Moju. 2 pessoas distintas. Uma teísta que acredita em Deus, e outra pessoa também honesta, mas tão leve, tão tranquila.
Aí eu fico pensando, quem Deus mais ama nessa história? Quando você olha um para o outro aí, você diz assim, Deus deve amar mais o pastor, né? Ela até falou assim, chama o pastor que eu quero uma oração poderosa. Como se o pastor tivesse aquela oração poderosa, né? Porque a oração do justo não é a oração do pastor, né? Mas mesmo assim eu orei por ela, eu não ia apresentar a minha compreensão teológica para ela, eu orei por ela, não tem problema. Quando as pessoas chegam aqui e dizem, a paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, minha irmã querida, não tem problema. O importante não é a linguagem religiosa. O mais importante é o que sustenta esta amizade, o que sustenta as nossas relações, o que Deus pede de nós para que tenhamos o que tenhamos uns com os outros. Então esse amor de Deus não se descola, e quando a gente tenta se descolar desse amor de Deus, saiba de uma coisa, e saia daqui com isso, você vai se machucar bastante. E eu não estou dizendo que Deus vai te machucar. É porque quando nós não temos uma compreensão profunda, substancial, ou pelo menos trilhamos esse caminho de querer se desfrutar, vivenciar, né, experienciar este amor de Deus na vida, na existência, no dia a dia, nós vamos nos machucar. Às vezes as pessoas se machucam mais com a expectativa frustrada do outro do que com aquilo que o outro fez com ele. Eu não estou nem tanto machucado ou machucada porque fulano fez algo contra mim. Eu estou machucado ou machucada porque eu não esperava isso do fulano. E isso às vezes é tão profundo que as pessoas começam a viver a vida e conceituar as relações a partir dessa experiência traumática. Eu não vou mais me relacionar, eu não vou ter mais amigos, eu não vou mais casar, eu não vou mais namorar, eu não vou ter mais amizade, porque fulano um dia fez isso comigo, e pelo fato do fulano ter feito isso comigo, nunca mais eu quero relacionamentos profundos com ninguém. Esse é o espelhamento que nós nos utilizamos para as nossas relações, e o amor de Deus vai na contramão deste amor tão frágil que sustenta as nossas relações. Nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus. Qual a base? Não consiste o amor de Deus, não naquilo que tenhamos feito, tenhamos realizado por Ele. Isso aqui não se sustenta. E isso não sustenta a relação que Deus tem por nós. Essa matemática nunca vai bater. Porque se a gente pensar, eu vou fazer algo por Deus para Deus me amar, isso nunca vai se sustentar e você vai se afundar nisto. Esta matemática não bate, cara. E esta matemática te escraviza, cara. Esta matemática te causa feridas profundas, machucados profundos. Porque de repente te apresentaram Deus totalmente desconfigurado, que se alimenta como a sanguessuga, chupando as tuas forças e energias. Esse não é o Deus do Evangelho, esse não é o Deus que a palavra de Deus apresenta. O Deus que, revelado em Jesus, diz: e eis que Ele amou o mundo de tal maneira, que por mais que este mundo fosse contrário a Ele, por mais que esta humanidade estivesse distante dEle, por mais que as pessoas o crucificassem, maltratassem, o matassem, por mais que houvesse todo o movimento da humanidade para impedir este Deus de manifestar esse amor, mesmo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce, não
pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por isso. Estou caminhando aqui para o final. A abundância do amor de Deus não depende da sua abundância de demonstração de amor por Ele. Não depende. Deus ama porque Ele escolheu, Ele decidiu amar. Seu descaso de amor por Ele, não sei só quais são as suas crenças em relação a Deus, se você o ama, se você acredita nele, se Jesus é uma figura histórica apenas, mas Deus vai continuar te amando, porque Ele decidiu te amar. Então o amor de Deus é eterno porque Ele não tem fim. Nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abra sua Bíblia aí, ou pode apresentar aqui, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. E aí eu vou encerrar, eu queria que todos, sim, aqueles que pudessem ficar em pé, vamos ficar em pé. Existe um termo, uma palavra nesse texto, que Max Lucado, lendo, ele apresenta de uma forma muito prática para você sair daqui com este amor de Deus, que você possa visualizar também na prática. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor de Deus durará para sempre. Em outra versão diz: o amor de Deus não perece. O amor jamais perece. E Max Lucado vai falar assim, que esse verbo perecer é como se fosse uma rosa, e esta rosa brota, esta rosa depois murcha, esta rosa depois cai, e esta rosa tem o seu próprio fim, porque ela seca, se decompõe e deixa de existir. Quando Max Lucado diz o amor de Deus nunca perece, é porque essa rosa nunca cai. Esta rosa, o amor de Deus, nunca finda. Essa rosa, o amor de Deus, nunca murcha. Essa rosa, o amor de Deus, ela nunca cai. Ela nunca vai embora. Ela nunca morre. Ela nunca deixa de existir. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus nunca perece. As suas relações podem perecer. Os seus sentimentos podem deixar de existir. Mas o amor de Deus nunca falha, o amor de Deus nunca tem fim. O espelhamento do amor não é a sua experiência de amor. O espelhamento de amor que precisamos ter não é aquele espelho que dia a dia a imagem vai ficando distorcida, né? Eu estava vendo uma foto minha, não tem pouco tempo não, tem uns 7 anos a foto. Aí eu disse, caramba, como eu tinha cabelo, cara. Essa imagem, a gente vai envelhecendo, né? Cabelos brancos, falta de cabelo.
Para as mulheres, se apresentam de outras maneiras também. Aí tem um implante, tem a palavra pós-moderna, que não é mais peruca, mas é o quê? Não é mais peruca, eu esqueci a palavra agora. Não, é prótese capilar. Tomou uma outra forma, né? O amor de Deus, ele não vai se apagando, a imagem não vai ficando envelhecida. Gente, que possamos dia a dia expressar o amor de Deus uns com os outros, para que possamos viver o amor de Deus. Senhor, Tu me amas, eu sei que Tu nunca vais deixar de me amar, Senhor. Que gostoso, como é bom saber disso. Nunca traga para o seu coração frases dos outros. Olha, cuidado com a mão de Deus. Olha, Deus é amor, mas também é justiça. É mais justiça que amor. Sabe, essas frases que vai... Essas frases que vão te apagando como ser humano. Essas frases que vão te escravizando na relação com Deus. Sabe que a gente fala de dízimo aqui, né? A gente precisa do dízimo das ofertas, é importante. E a gente precisa expressar nossa generosidade também com aquilo que ganhamos, com aquilo que temos. Mas cara, se você não der o seu dízimo durante o ano todo, Deus não vai chegar com você, olha o gafanhoto devorador, ele vai te visitar. Não existe gafanhoto devorador. Toda maldição que era sobre a humanidade, Jesus trouxe sobre si. Próximo domingo eu vou falar sobre isso, que suas pisaduras, pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pela sua morte, Ele nos sarou. Oh Deus, muito obrigado por esse mover do Teu amor sempre constante, permanente. Ó Senhor, não somos merecedores desse amor, não somos. Se um dia a gente, de forma insana, pensar que somos merecedores desse amor, é porque o fim já aconteceu do nosso amor por Ti. Nós queremos declarar esta manhã de domingo aqui na Vide nossa dependência desse amor. O reflexo perfeito do amor és Tu. O espelho perfeito é o Senhor. O espelhamento dessa perfeição de amor és o Senhor. É o Senhor. E muito obrigado por entendermos isso hoje, enquanto comunidade de Jesus. Que possamos sair fortalecidos. Que possamos sair daqui, Senhor, dispostos, dia a dia, a vivenciarmos isso na relação contigo. E certamente as nossas relações de amor serão diferentes.